Olá, meu nome é Lívia Almada, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, do campus de Quixadá, sou integrante do Laboratório Insight, também da Universidade Federal do Ceará. A minha apresentação para vocês é sobre a aplicação de ciência de dados em dados de mobilidade. Eu vou falar um pouquinho do contexto geral de dados de mobilidade e dos modelos e aplicações que a gente pode utilizar. E vou apresentar um trabalho de pesquisa que nós temos feito com dados de mobilidade também. Bom, então esses dados de mobilidade são dados que representam a posição de objetos móveis. Esses objetos podem ser veículos dos mais diversos tipos, podem ser pessoas, podem ser animais, fenômenos naturais, como furacões, como queimadas, como doenças que se dispersam nas cidades no momento de epidemias. Então, são mais diversos tipos de dados e nos permitem diversos tipos de análises também. Então, que tipos de fontes de dados são utilizadas para coletar? Eu coloquei aqui algumas fontes que são mais comuns, por exemplo, smart cards, que podem ser utilizados em transporte público, quando o usuário utiliza a posição registrada, o posicionamento do registro realizado. A gente pode ter radares de trânsito que tem uma posição fixa, mas que coletam, as placas dos veículos que passam pelo radar. Então, de certa forma, a gente também tem o posicionamento daquele veículo. Nós podemos ter dispositivos de smartphones que têm um GPS acoplado, como também veículos que têm um GPS, podemos ter RFID, e nós podemos ter as redes sociais, que muitas vezes têm funcionalidades para registrar também a localização. Bom, eu vou apresentar uma taxonomia das aplicações de dados de mobilidade que foi apresentada nesse survey de 2019. Ela divide em 3 tipos de aplicações. A primeira é voltada para o usuário, onde nós fazemos análises de padrões individuais. Essas análises podem ser utilizadas para recomendação, para previsão de multidões, para controle de tráfego. O que a gente tem aqui é que o que é de interesse da aplicação é apenas a posição do usuário e talvez o tempo onde ele estava naquela posição, E aí a base de dados é formada pelas diversas posições que a gente tem das pessoas, se locomovendo no espaço. Então, aqui tem um exemplo de um dataset que pode ser utilizado para essa análise. Um outro caso são dos pontos de interesse, é o segundo tipo de aplicação. Nessas aplicações, eu não estou interessada somente em onde os usuários estão, mas no ponto de interesse, na localidade onde ele está, que pode ser representada por lugares de permanência. Então, a gente pode ter esses lugares, podem ser pontos turísticos, podem ser lugares utilizados para parada de meios de transporte, podem ser lojas. Então, eu coloquei aqui uma imagem também, do Google Maps, onde a gente tem diversos pontos de interesse. E aí, o que pode ser feito é analisar a permanência das pessoas nesses lugares, fazer uma modelagem estatística, para ver a variação dessa permanência. Isso pode também ser útil para dividir a cidade ou o estado em áreas que podem ser mais significantes em função dessa permanência ou da locomoção das pessoas de origem e destino, etc. A gente pode ter uma modelagem que é semântica, baseada em atividade, ou tentar identificar onde
quais são os pontos de interesse que são associados ao trabalho da pessoa, que são associados a uma viagem turística. Então, existem diversas aplicações nesse sentido. A gente pode ter também aplicações agora voltadas para a trajetória. No caso dessas aplicações, a gente não está interessado apenas no ponto onde a pessoa esteve, mas estamos interessados no caminho, ao invés dos pontos individuais. Esse caminho é o que a gente vai chamar de trajetória. Então, isso nos permite analisar padrões de movimentação. Quais são, por exemplo, os caminhos mais utilizados, a partir de caminhos, tentar prever qual vai ser o destino de um determinado indivíduo que está se locomovendo, ou qual vai ser a próxima posição, ou o próximo ponto de interesse a ser visitado. Então, são algumas aplicações que a gente pode ter dentro do contexto de trajetórias. Eu vou mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito com trajetórias que nós chamamos de trajetórias de sensores externos. Elas são denominadas dessa forma porque são coletadas por sensores que não estão dentro dos veículos, mas que são externos aos veículos e coletam a passagem desses veículos, por exemplo, radares. No caso da nossa aplicação, são câmeras de monitoramento de veículos na cidade. Essas câmeras são coletadas nas vias. E aí, quando um veículo passa, a gente tem a informação de que o veículo passou naquele sensor e também a informação do momento em que o veículo passou. Então, a gente tem espaço e tem tempo. Aqui, essa tela é de uma das demonstrações que a gente apresentou no Mobile Data Manage, é uma conferência em ciência de dados, para dados de mobilidade, e essa aplicação ela faz predição de trajetórias utilizando esses sensores. Eu vou explicar aqui mais à frente. Um grande desafio é porque a gente tem um grande conjunto de veículos dos mais diversos tipos. Aqui tem um dado do censo de 2020 que nos diz que o número de veículos registrados em Fortaleza nesse ano era de 3.395.000 o número de veículos registrados na cidade de Fortaleza, não necessariamente transitando, mas isso já dá para a gente uma noção de que a gente tem um grande volume de dados aí de veículos que são registrados por esses sensores. Então, os grandes desafios são, primeiro, o volume de dados. Esse grande número de veículos também nos dão diversos tipos de trajetória. Nós temos pessoas que vão para o trabalho, vão para a faculdade, vão para... se deslocam, como a trabalho. Nós temos pessoas que usam o veículo para o trabalho propriamente dito, como Uber, táxi. Nós temos veículos de transporte público que tem um caminho, que é pré-determinado e ele é realizado todos os dias. Então, temos diversos tipos de padrões de trajetória. Esses sensores, eles são esparsos no espaço, ou seja, eu não tenho uma proximidade muito grande desses sensores, a gente pode ver isso naquela primeira figura, Então, nós temos os pontos, não são necessariamente perto um do outro, e essas trajetórias também podem ser incompletas. Quando é que eu tenho uma trajetória incompleta? Quando um veículo passa por um sensor e o sensor não detecta a passagem do veículo. Então, a gente tem um sensor que não detectou, que ele deveria ter registro naquele dataset, e a gente não tem esse registro. Quando vamos reconstruir a trajetória, aquele registro falta, e isso impacta também em qualquer análise que a gente possa fazer.
Bom, a nossa aplicação foi de predição de localização. O problema era prever o posicionamento, né, do veículo, então, próximo posicionamento do veículo em um sensor, a passagem de um veículo em um sensor, e a gente tem como entrada para esse problema uma sequência dos registros mais recentes daquele veículo e um conjunto de trajetórias históricas de todos os veículos da cidade. Então, uma das questões, né, de pesquisa que nós tivemos foi como é que a gente adapta os modelos preditivos a essa incompletude e dispersão das trajetórias e também como é que a gente pode ter diferentes estratégias de imputação e como é que essas estratégias impactam nos nossos modelos preditivos. Quando eu falo de imputação, eu falo de completar as trajetórias que eram incompletas, ou seja, estratégias para a gente preencher os registros que não foram coletados. Então, a gente propôs um framework para a predição de localização. Temos uma publicação no Journal de 2021. Esse framework ele é baseado principalmente em 3 etapas iniciais e uma quarta que é a etapa de predição. Então, a primeira etapa, a gente tem um alinhamento e simplificação das trajetórias, uma segunda de imputação de dados, uma terceira de aprendizado, que nós propusemos um aprendizado de multitarefas, e por fim, dado o modelo preditivo, a gente pode fazer as predições. Esse aqui é o framework proposto. Ele é baseado nessa primeira etapa, que faz a complementação das trajetórias. Aqui a gente utiliza a hipótese de que os veículos, eles preferem se deslocar pelo menor caminho entre 2 pontos. Essa hipótese é bastante utilizada na literatura. Então, a gente complementa as trajetórias com os sensores que estão no menor caminho entre 2 sensores. Ao aplicar essa complementação das trajetórias que a gente tinha, a média do tamanho das trajetórias, que é dada pelo número de sensores, ela duplicou. Então, dando uma ideia de que, em geral, as trajetórias são coletadas pela metade dos sensores em que os veículos passam. Uma segunda etapa foi a de clusterização. Então, a gente, na verdade, aqui clusterizou os sensores e substituiu os sensores pelos clusters. Isso faz com que a gente tenha uma menor quantidade de localizações a serem previstas e isso faz também com que o modelo seja simplificado. Nosso modelo de aprendizado recebe as trajetórias com imputação, tanto a sequência de sensores como a sequência de tempo discretizada a cada 15 minutos, pelos quais cada trajetória passou no sensor. Então, a gente utiliza essa informação de espaço e tempo concatenada e aplica em 2 redes neurais recorrentes paralelas. Cada rede ela é responsável por aprender uma informação da trajetória. Então, a gente tem uma rede que aprende a informação de espaço e uma rede que aprende a informação do tempo. Alguns dos resultados obtidos podem ser visualizados aqui nessa tabela. A gente fez alguns testes com modelos de Markov para ter como modelo base de comparação e nós fizemos diversas variações do modelo apresentado no framework, com e sem imputação, com 2 estratégias ligeiramente diferentes de imputação de trajetórias e também com e sem clusterização. A gente também aplicou um teste com um modelo de multitarefas, mas também tirando a rede que aprende o tempo e aplicando apenas a rede recorrente no espaço. Então, o melhor modelo, ele utilizou uma estratégia de imputação de dados com multitarefas. Ele obteve em torno de 85% da acurácia na predição, utilizando clusterização. O segundo melhor modelo, ele também utiliza clusterização, mas sem a
ao aprendizado do tempo e do espaço. Então, esse modelo foi apenas apenas o espaço aqui que foi predito. Então, a gente pode comparar aqui que, em relação aos modelos de Markov, a gente teve um ganho de mais de 20%, pelo menos, né, utilizando imputação e clusterização no pré-processamento dessas trajetórias. Bom, como conclusão dessa apresentação, né, nós vimos os diversos tipos de dados de mobilidade. Para trajetórias de sensores externos, nós vimos que a espacidade e a incompletude, elas são desafios, né, para que a gente possa prever localização a partir dessas trajetórias. Com isso, nós apresentamos um framework que faz simplificação e imputação a partir de menores caminhos e clusterização desses sensores. Nós utilizamos redes neurais recorrentes de multitarefas, com aprendizado de multitarefas para aplicação da predição desses sensores, e como resultado nós tivemos um impacto positivo para os modelos avaliados. Bom, então é isso, eu deixo aqui algumas referências, incluindo as nossas publicações a respeito desse estudo. Agradeço a atenção de todos, deixo aqui o meu contato e os links do Insight Lab da UFC Quixadá. Caso alguém queira conhecer um pouco mais, muito obrigada.